Questões de concurso. Bora lá. Multibancas. Questão 39. Considere a oração aparelhos são caros, que aparece no segundo parágrafo do texto. Sobre ela, é correto afirmar que o predicado é verbal? Com o verbo ser, eu sou feliz. O verbo é de ligação, o predicado nunca é verbal, é nominal. Item errado. 40. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta do predicado da oração. Eu ainda nem saí, do cartoon lido. Eu ainda nem saí. Ó, o predicado é tudo menos o sujeito. Então, ó, o sujeito é eu. Então, extraindo-se o sujeito, o que sobra é o predicado. Ainda nem saí. Pronto. Então, coloquei aí o predicado entre colchetes. Tudo bem? Beleza. O sair é verbo de ação. Quem sai, sai. Verbo de ação, verbo intransitivo. A banca quer que você classifique o predicado, predicado verbal. Questão 41. Qual é o tipo de predicado da oração? A microcefalia não é uma doença nova. Com o verbo ser, isso aqui não é verbo ser? Verbo ser, eu sou feliz, o verbo é de ligação. O predicado é nominal. Verbo de ligação, predicado nominal. Resposta letra A. Questão 42. Aqui a banca diz, ó, elas são diferentes uma da outra. Na oração, os termos destacados exercem a função sintática de, ó, só jogar para o infinitivo, como eu já te ensinei. É verbo ser é verbo de ligação, verbo ser é verbo de ligação, então, com o verbo ser eu sou feliz, o predicado é nominal. Resposta letra A. Questão 43, essa aí é a VUNESP, a banca pergunta, na oração, Freud era um neurologista, o predicado é... Com o verbo, é só jogar para o infinitivo, você não vai mais errar esse negócio. Com o verbo ser, eu sou feliz. Verbo ser é verbo de ligação. Então, o predicado é nominal e o sujeito é Freud. Resposta letra A. Cuidado que a letra B diz que é nominal, mas o sujeito é neurologista. Não, neurologista é o predicativo do sujeito. O sujeito é Freud. Tudo bem? Questão 44. Aqui, a banca diz, no penúltimo verso do poema, fiquei emocionado, temos. Fiquei na mudança de estado. Se o verbo indica estado, é verbo de ligação. E emocionado é o predicativo do sujeito, é o adjetivo na função de predicativo do sujeito, né? Então, a banca quer saber qual é o predicado, com verbo de ligação, é estado, né? Mudança de estado. Só pode ser nominal. Resposta letra B. Questão 45. Aqui, a banca pede o seguinte, ó. Há predicado verbal em. Então, é para marcar a única que tenha predicado verbal, tá? Então, ó, letra A. Isso é o protecionismo. Com o verbo ser, eu sou feliz. Sempre estado permanente, verbo de ligação, predicado nominal. Não é a letra A. Na letra B, o maior entrave, blá, 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 é a política. O verbo ser, de novo, é um verbo de ligação. O predicado é nominal. Ele está indicando ali estado permanente. Verbo ser indica sempre estado permanente. Show. Tá bom. Letra C. O consumidor será sempre prejudicado. Lembra que lá na aula de teoria, uma das sacadas que você anotou, eu dou, mas eu cobro. E eu te dei essa sacada. Eu mastiguei esse negócio para você. Lembra que eu falei da locução verbal? Uma das sacadas falava sobre locução verbal, que os verbos da locução verbal podem se separar. Lembra? Cuidado quando os verbos da locução verbal se separam. Eu te falei. Isso é pegadinha de prova.
teria que ver que isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, problema nenhum os verbos se separarem. O verbo ser, ele é verbo auxiliar da locução verbal. Ele é verbo auxiliar, não é o verbo ser, verbo de ligação, eu sou feliz, não. Aqui é o verbo ser auxiliar da locução verbal. A banca quer o predicado verbal. Achei. Resposta letra C. Na letra D, esse aqui é o verbo ser, eu sou feliz, verbo de ligação. Em todas as alternativas era o verbo ser, eu sou feliz, verbo de ligação. Na letra C, era o verbo ser fazendo parte da locução verbal. Locução verbal é isso, ó, será prejudicado. Ó. São dois verbos juntos aí na voz passiva. E o verbo ser aí nem tem transitividade. Você fez uma questão do CESP igualzinha a essa, lembra? Quando o verbo ser vem como auxiliar da voz passiva, ele é só verbo auxiliar, ele não tem transitividade, tá bom? Então vamos embora mais. Questão 46. Assinale a alternativa que apresenta um predicado verbo nominal. Então vem. Verbo nominal é aquele que tem um verbo de ação e um predicativo. Verbo de ação e predicativo. Letra A. Uma geração que nasceu conectada. Quem nasce, nasce. O verbo é intransitivo. E conectada é o estado. É um estado, é um adjetivo no particípio, que vem no predicado referindo-se ao sujeito. É um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Coisa linda, a banca quer um predicado verbo nominal. Matamos a questão. Resposta letra A. Na letra B, precisam se transformar. Isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, é o último verbo que tem a transitividade. Quem se transforma. Verbo intransitivo. O predicado era verbal. Na letra C, não prestam atenção. Quem presta alguma coisa, o verbo é transitivo direto e o predicado é verbal. Na letra D, quem faz alguma coisa, o verbo é transitivo direto. O predicado é verbal. E na letra E, quem controla alguma coisa, o verbo é transitivo direto, o predicado verbal. Em todas as alternativas, o predicado era verbal. Na letra A, ele é verbo nominal, porque ele tem um verbo de ação, que é um verbo intransitivo, e um predicativo do sujeito. Legal? Aí esse conectada, ele é um adjetivo no particípio, ele deriva do verbo conectar. Esse conectada aí não é verbo, não. Esse conectada é adjetivo. Tá? Tinha que ver que ele é adjetivo. Para ver que ele é um adjetivo que se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Tá bom? Questão 47. Aqui a banca diz, no terceiro quadrinho, ele morreu aquecido e seguro. As palavras aquecido e seguro, juntamente com a forma verbal morreu, a banca quer saber o tipo de predicado. Ó, quem morre, morre. O verbo é intransitivo. Aquecido e seguro é o adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. A banca quer que você classifique blá, blá, blá. Resposta letra E. Constituem um predicado verbo nominal. Tudo bem? Show? E na questão 48, a banca diz, quanto à sintaxe da oração, promove revoluções movidas a likes. É correto afirmar que o predicado em destaque é quem promove alguma coisa, verbo transitivo direto, revoluções movidas a like. Vou te falar uma coisa. Se me chamassem, eu entraria com recurso nessa questão. E olha que você nem me vê falando isso, né? Eu raramente falo assim, discordo do gabarito. Raramente eu discordo, porque normalmente as bancas têm razão. Mas às vezes elas não têm mesmo. A banca mandou mal. E olha que é o FRJ, hein? Mandou mal aí. Vou te dizer por quê. Isso é uma coisa que você ainda não estudou comigo. Mas você vai estudar. Vou te dar a resposta, depois eu vou te dizer por que eu discordo da resposta. A resposta é predicado, verbo nominal. O verbo
é de ação, transitivo direto. E a banca considerou isso aqui, revoluções movidas a likes, como predicativo do objeto. Ela está considerando, então copie isso daí, porque essa é a explicação que a banca está dando para o gabarito, entendeu? Então, vou repetir, quem promove alguma coisa, e movidas a like seria o predicativo do objeto. Entretanto, a banca mandou mal aí, porque isso aí não é predicativo do objeto. Predicativo do objeto você vai estudar comigo. Isso aí é adjunta de nominal, de revoluções. Predicativo do objeto, ele é, sem querer complicar, porque isso é uma coisa que você vai aprender na próxima aula, mas o predicativo do objeto, ele semanticamente é solicitado pelo verbo. E esse movidas aí não é solicitado pelo verbo, ele pode inclusive sair da frase, ele é uma adjunta de nominal. Então, para mim, tá errado, o predicado teria que ser verbal, resposta letra B. Porém, a banca considerou o verbo nominal, porque ela está considerando esse movidas aí, predicativo do objeto. A banca escorregou, tá? Discordo totalmente desse gabarito e ninguém entrou com recurso, porque senão a gente conseguiria, tá? Porque tá, mas tudo bem, mas coloque aí letra ápice, que essa é a resposta oficial. Tá bom? Tudo bem, mas isso acontece. Ó, olhe pra mim. -1. Agora eu vou só conversar com a galera do chat, porque todo mundo envolvidíssimo na aula, debatendo, mas acabou. Você aprendeu predicação verbal, aprendeu tipos de predicado, já sabe achar sujeito, sabe brincar, tá fazendo análise sintática, quer saber? Perdeu a paz, acabou. Agora você vai estar conversando com o gatinho, pensando só na análise sintática dele. Você vai estar, gatinha, você vai ficar só fazendo análise sintática assim. Aí ele vai olhar para você e vai falar, você tá diferente. Aí você fala assim, eu não tô aqui, tô só analisando sintaticamente você, esse verbo aí nesse teu contexto. A paz acabou. Tá bom? A paz acabou, só tenho isso a dizer. Agora, você mergulhou no mundo da análise sintática, tá bom? Isso, eu vou dizer, quer aprender português? É na análise sintática que você aprende. Lembra que o Bechara disse isso pra mim? Eu tô dizendo isso pra você, tá bom? Ó, vou te dizer, próxima aula da lama ao topo total, tá? Tome o remedinho antes da aula, tá bom? Beijo.